Graça e paz, a paz do Senhor Jesus, a todos os queridos irmãos que acompanham as nossas aulas de teologia. Minha oração é que Deus possa lhe abençoar e é muito bom estar com você em mais essa aula, sendo essa aula a aula 4 do Psicologia Pastoral. Estamos na reta final de mais um importante módulo. Estou gravando aqui pela plataforma GoBrush. Espero que possa atender os amados irmãos da melhor maneira. É aquilo, para você ouvir a aula, para você estudar, leia o seu livro, leia todo o material, reserve um lugar tranquilo aí na sua casa, um horário, 30, 40, 50 minutos, divida em duas partes, mas um horário tranquilo e um lugar tranquilo, um lugar adequado para que você possa aproveitar da melhor maneira as nossas aulas, ok? Então eu coloquei aqui uma frase inicial que tem a ver com o nosso tema. Bem-vindos. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Esse texto é a grande comissão de Jesus, lá escrita em Mateus 28, 19 e 20. E o título da aula 4 de Psicologia Pastoral é A Psicologia no Ensino e no Aconselhamento. Veja, irmãos, que às vezes alguém diz, mas por que estudar isso, a psicologia? Alguém pode achar que não tem muito a ver com a teologia, né? Mas as pessoas só lembram da grande comissão na parte do id. As pessoas falam muito id, quem vai? Mas não é apenas ir, né? Ir é o primeiro passo, fundamental para a conclusão da missão. Mas ir, fazer discípulos, batizar, mas depois o verso seguinte diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado. Então, dentro da comissão do ID, tem ensinar. E se eu não ensinar direito, eu também não vou fazer discípulos direito. Jesus destinou o tempo em que ele estava com os apóstolos para ensinar. E nós sabemos que ensinar não é uma tarefa simples, né? O homem não nasce sabendo. E quanto melhor for o professor, melhor condição e mais rápido aquela pessoa aprenderá. Então a gente vai abordar esse assunto melhorando o ensino. Quem é pastor ensina, quem é líder ensina, quem é professor de escola dominical ensina, o pai de família, a mãe ensina seus filhos. Então todo mundo ensina e todo mundo aprende ao mesmo tempo. É aquela frase, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender e também ninguém é tão pequeno que não possa ensinar. Então nós vamos falar aqui do relacionamento professor e aluno. Existem alguns pontos importantes para que sejamos um professor que tenha bom êxito naquilo que nós estamos ensinando. É claro, persistência, paciência, né? Se for profissionalmente, né, uma vocação ou um dom ministerial, para que essa pessoa possa se dedicar ao ensino. Mas, de maneira geral, o preparo do professor e também o bom senso do professor são elementos chaves para o sucesso com os alunos, né? E para que ele tenha, né, esse bom senso, esse preparo, tudo está pautado no bom relacionamento. Se ele não relacionar-se bem com os seus alunos, ele evidentemente não conseguirá transmitir o seu recado, a sua mensagem. Então, o nosso material destaca alguns importantes pontos, como a empatia. A empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, sem condenar. O ser humano ele é hábil na condenação, no julgamento. Então, às vezes, nós nem ouvimos o argumento e nós já estamos refutando aquilo que a pessoa está falando, sem nos colocar no lugar dela. Quer ver um exemplo muito prático? É quando você lá na TV vê lá um acidente de trânsito, um assassinato, alguma tragédia que aconteceu. E aí logo na nossa mente a gente busca por que aconteceu isso? Ah, porque estava na rua aquela hora. Ah, porque corre demais com o carro.
Então, nós buscamos, né, essa justificativa de condenação, mas a empatia é colocar no lugar do outro. E se fosse eu no lugar daquele? Eu vejo que se nós tivéssemos mais empatia, o mundo seria muito melhor do que aquilo que nós temos aí. Outro ponto interessante: saber ouvir, né? Devemos treinar essa parte de ouvir. O professor deve ser um bom ouvinte, ouvir para tirar conclusões. Continuando, então, estava falando sobre o saber ouvir, né? Como que faltam pessoas com seus ouvidos disponíveis. O professor ele deve ser um bom ouvinte. Você vê que, em geral, as pessoas gostam de contar as suas histórias, mas não gostam de ouvir os outros contar. As pessoas estão falando com você enquanto você está ouvindo, mas quando você vai contar alguma coisa sua, as pessoas ficam dispersas, mexem no celular, além daquelas pessoas que toda vez que te encontra, ela conta a mesma história e nunca dá oportunidade de você contar a sua. Então faltam pessoas para ouvir umas às outras. Então o professor, seja em qualquer âmbito que ele esteja, ele deve ser um bom ouvinte, ele deve ouvir, porque ouvindo, ele vai passar a conhecer melhor o seu aluno. Outro ponto interessante é concluência. O que é isso, essa palavra, né? É ser verdadeiro, é ser coerente. Se as pessoas perceberem no ensinador falsidade, mentira, isso vai quebrar a confiança do aluno. E o aluno não vai mais respeitá-lo como professor. Quem é esse que quer me ensinar, sendo que ele se porta de tal maneira, né? Isso vale para os pregadores, para quem ensina em todo sentido. Então, um professor sincero, ele não decepciona os seus alunos. Sabe aquelas pessoas que fazem promessas levianas sem mensurar se é possível ou não cumprir? Né? Então, essa pessoa acaba perdendo a confiança. Ele fala que vai fazer e não faz, ele promete e nunca cumpre. Isso é muito ruim. O professor tem que ser identificado com alguém sincero, que fala dentro da realidade e cumpre aquilo que ele prometeu. E caso ele não consiga cumprir aquilo que foi prometido, ele vai até a sala, ele vai até o grupo, se justifica, pede desculpas, né, e não simplesmente finge que esqueceu daquilo que ele tinha falado. Facilitar a integração do grupo, né, é uma coisa muito difícil para o professor, né? Então, nós estamos falando da psicologia para o professor, da psicologia em sala de aula, e a gente usa da psicologia ao ensinar, não é? Os psicopedagogos, né, são aqueles que auxiliam muito os professores com crianças que têm dificuldade de aprendizagem. Então, a psicologia tem muito para somar nesse quesito. E uma das dificuldades de ser professor, né, tanto ser professor como ser pastor, todas essas carreiras que tem o ensino são muito difíceis, né? Ser tanto pastor como professor nos dias de hoje são tempos muito trabalhosos, as pessoas não respeitam, não têm a valorização devida, então é difícil, né? Então aqui a gente está passando alguns pontos importantes para nós nos aperfeiçoarmos. Então facilitar a integração do grupo, como eu dizia, não é difícil, ou melhor, não é fácil, porque conflitos são inevitáveis, né? Alguém pensa que só as crianças que brigam por causa do brinquedo lá na sala de aula, só os adolescentes brigam por causa das suas paqueras? Não. Quantas vezes no próprio curso de teologia, né? Eu tive ali que ser um mediador nos conflitos que existem entre alunos. E é muito difícil porque você deve mediar sem tomar partido, isso é muito difícil, não é? Então, o professor deve ser um bom mediador, porque ele não quer perder ninguém, ele não quer ser inimigo de ninguém, né? Então, a psicologia, a graça de Deus, a sabedoria naquele momento é importante para ele conseguir integrar um grupo. Um grupo integrado, ele produz muito mais. Um grupo que é amigo, né? Eles vão aceitar e vão ali ingressar em todo o propósito que o professor colocar. Tem turmas que é muito difícil você colocar um propósito conjunto, porque não há cooperação entre
os indivíduos, né? Mas um grupo amigo, um grupo motivado, eles vão aderir a tudo, né? Seja uma ação social, seja um trabalho em grupo, seja uma apresentação. Para o professor, trabalhar com esse grupo unido, né, é muito melhor. Também é importante não ser repressor. Não adianta o professor obrigar as pessoas a pensarem como ele. Isso é um grande erro, porque daí a pessoa vai perder a liberdade de se expressar. Quantas vezes, né, dando aula na escola dominical, até no curso teológico, tem alguém com opinião contrária à nossa. Isso é absolutamente normal, nós devemos respeitar. Não podemos banir do grupo aqueles que não pensam exatamente como nós. Tá? Então não posso ser repressor. Eu devo dar a liberdade de expressão para o indivíduo, mas ao mesmo tempo dar limites. Vê que não é tão fácil, né? Você não pode reprimir, mas você pode dar limites. Tem hora que o professor precisa saber cortar o assunto, mudar de assunto, né? Então, às vezes, muitas vezes o professor fica em uma saia justa, por assim dizer. Então, ele tem que ali dar um jeito, saber dançar conforme a música no ditado, para sair daquela situação. E o professor também não pode usar o grupo para os seus interesses pessoais. Muitas pessoas, né, já estão ali na sala de aula ou se aproxima de um grupo tentando manipular aquele grupo para o interesse próprio, para trazer um benefício próprio. Quem está em sala de aula, o interesse maior é levar a educação, levar o ensino, e para isso ele precisa amar os seus alunos para que ele alcance êxito. Uma hora que os alunos percebem que eles estão sendo manipulados, então esse professor, ele não vai ter bom êxito com aquele grupo, ok? Vamos passando aqui. A psicologia aplicada ao aluno. Então, o que a psicologia pode falar em relação a cada faixa etária dos alunos? Então, você aí trabalha com criança, é a tia da igreja, trabalha com jovens ou dá aula para os adultos, fique atento aí em algumas dicas muito bacanas, né? Então, o êxito do professor depende da compreensão que este tem da realidade do aluno e a visão do mundo que ele possui. É aquilo, eu só consigo êxito se eu entender o meu aluno, se eu conhecer a realidade em que ele vive. Veja que um aluno não aprende, por exemplo, se ele tiver com sono. Então, por muitas vezes o professor, ele vai entrar em contato, né, se for uma escola, com a coordenação da escola, ou com os pais, se ele tem um acesso direto, e pedir para que esse aluno ele possa dormir em um horário adequado, para que sem sono ele possa aprender. Um aluno com fome, ele não vai aprender. Então, existem várias coisas, não é apenas ir até o aluno e despejar o conhecimento. Então, eu não posso simplesmente dizer, eu estou fazendo a minha parte. Sempre se importar com aquele lado, se ele está aprendendo, se ele está recebendo esse ensino, e identificar possíveis bloqueios que estejam acontecendo no aprendizado ali da criança e do adolescente. Mas falando das crianças, né, o primeiro ponto interessante é que inteligência não é dom, mas inteligência é uma construção, segundo aí os principais escritores, os principais teóricos do assunto. A pessoa não nasce burra ou a pessoa não nasce inteligente, mas isso tem a ver com a motivação e com a construção e com o meio, com vários fatores que estão ali em volta da criança. Então é possível construir essa inteligência, né? De repente você está aí dizendo, pô, mas eu sou burrinho, eu não aprendo, eu tenho dificuldade. Às vezes é mais determinação e dedicação do que uma inteligência nata. Então é possível sim com esforço. Então as crianças, atividades devem ser conforme o seu nível mental. Acontece isso, né? Às vezes você leva uma atividade achando que todo mundo, toda criança vai se engajar naquela atividade, que para você é muito legal, mas para ela não fez sentido, né? Então, às vezes você pode até testar atividades quando você tem acesso a várias faixas etárias, você vai testando a atividade e você percebe que tem um grupo que vai ali se identificar mais com aquela atividade. Assim, não tem fórmula mágica, é testando, né? Às vezes eu faço isso, eu confesso, com meus próprios filhos, né?
Tenho filhos em 2 idades, então apresento ali o conteúdo para um, apresento o conteúdo para outro, e eu consigo ver ali qual que chama mais atenção, aquele conteúdo tem mais a ver com aquela idade. Não subestimar a criança quanto às suas capacidades, né? Ela normalmente é mais capaz daquilo que nós imaginamos. Então, é claro que eu preciso motivar e dar as condições para ela realizar com êxito aquela tarefa. Mas, normalmente, quando ela se envolve com o conteúdo, ela vai além do que aquilo que a gente imagina. Eu até quero contar aqui para vocês um caso pessoal que aconteceu quando a minha filha estava aprendendo a andar de bicicleta. Então, tem a bicicletinha pequena dela e tinha a bicicleta maiorzinha do meu filho. E eu, naquele momento, eu subestimei, né? Porque ela já estava andando com a bicicleta pequena dela. Mas ela, por 2 vezes, tentou pegar a bicicleta maior do meu filho e eu achei que ela não conseguia, né? Então eu censurava ela, dizendo, não, você vai cair. E quando eu distraí, ela catou a bicicleta grande e saiu andando. Na hora que eu vi, eu saí correndo atrás, segurando ela para não cair, mas ela conseguiu andar sem cair. Então eles, às vezes, são mais capazes do que aquilo que nós imaginamos. Não fazer pela criança aquilo que ela pode fazer sozinha, é uma dica interessante aí aos pais, principalmente, para não criar aquela dependência. Envolver as crianças nas atividades, ela terá dificuldade de aprender apenas ouvindo. Adulto até aprende ouvindo, mas criança, se ela não tiver imagem, né, se ela não tiver uma interação, se o conteúdo não for passado de uma forma lúdica, de uma forma acessível a ela, ela terá dificuldade de entender. Por exemplo, uma coisa é eu falar, a água do rio está poluída. Outra coisa é eu pegar a água do rio e mostrar para ela. Outra coisa é eu ir até um lugar que trata a água poluída e pegar do outro lado a água tratada e mostrar para ela. Então, esse envolvimento vai fazer com que a criança aprenda uma lição que nunca mais ela vai esquecer. Ainda falando da psicologia aplicada ao aluno, falando um pouco agora do adolescente. É difícil prender a atenção de adolescente, então tá aí algumas dicas bacanas também. Levar em conta sua capacidade intelectual. O professor precisa aproveitar o potencial dele, né? Envolver ele, ver as áreas que ele tem mais afinidade, pedir a colaboração dele naquilo que o professor está fazendo, também aproveitar a curiosidade que ele tem de mundo, né? Às vezes eles têm curiosidades em setores específicos e você vai falar de um assunto que pode ter uma relação com aquilo que esse adolescente gosta. Então, se você começar pelo assunto que ele gosta para chegar no conteúdo da matéria, você também terá um resultado muito melhor. Há também aquela questão de sensação de triunfo, né? Vem também desde a criança, né? Quando ela consegue realizar alguma coisa, né? Ela se sente ali mais motivada, né? A descobrir novas coisas. Você tem também ali desenvolver métodos e técnicas para despertar a atenção no ensino da Bíblia e valores cristãos, né? O adolescente tem aquela, né? Se for um negócio que não interessa, ele vai ignorar a gente. Ele vai fingir que não está ouvindo. Então nós precisamos ter técnica, sabedoria para trazer o adolescente para dentro da aula, que normalmente chega uma certa idade que ele vai ficar quieto, para os cantos, fala pouco, né? Então é interessante você envolver ele em discussões e temas atuais, às vezes até alguns debates, né? Mas acalorados pode acontecer, também encenação, dinâmicas, batalhas bíblicas e também motivá-los por meio de premiações, tudo isso para trabalhar com o adolescente, principalmente aí no âmbito da igreja. O professor deve desempenhar um papel de conselheiro, porque o jovem, o adolescente, ele tem muitas crises. E se ele ver no professor alguém de confiança, no momento extremo de dificuldade, de difícil aceitação de alguma condição, ele vai olhar esse professor como um confidente, como um conselheiro, como alguém que ele pode confiar. Isso é muito bom. Por isso, às vezes, o ensino com os adolescentes, no caso da igreja, não é só pautado em questões espirituais e bíblicas. Né? Às vezes, o professor deve falar a respeito de namoro, sexualidade, drogas e outras questões que fazem parte ali do conflito que o adolescente está vivendo.
Jovens e adultos, né? O jovem adulto tem uma capacidade muito grande de aprender, né? Porque ele já está no auge do desenvolvimento cognitivo, né? Então ele, tanto fisicamente como intelectualmente, ele está pronto, né? Desde que ele queira aprender, o adulto normalmente ele aprende. E tem uma diferença, às vezes o jovem, a criança, ele vai porque o pai mandou, ele está lá, ele não tem um interesse para aprender mesmo, né, muitos deles. O adulto não, o adulto, ele tem livre vontade, e se ele está lá, é um sinal positivo, é um sinal que ele tem interesse, e ele está lá porque ele, de fato, ele quer aprender. Talvez um adolescente, quando ele vai à escola e não tem aula, ele vai ficar feliz. Mas o adulto, já que ele vai à escola, ele quer aprender. Então, se não tiver aula, ele não ficará feliz. E quando se fala do adulto, é importante valorizar as experiências dele. Sempre ele tem algo para contar. O conhecimento não está só no professor, o conhecimento pode ser compartilhado. Todo mundo traz conhecimento e enriquece muitas aulas. É isso que acontece, por exemplo, nas nossas aulas presenciais de teologia. Todo mundo tem alguma coisa para acrescentar, né? Então, essas habilidades trazidas pelo aluno devem ser valorizadas, ouvidas, questionadas pelo professor. O professor precisa ter também um bom preparo. Quantas vezes a gente ouve as pessoas dizendo: "Ah, eu não vou à escola dominical, porque quem está dando aula lá sabe menos do que eu". Então, as aulas devem ser preparadas com antecedência. Deve-se gastar 2, 3, 4 horas, quantas horas forem necessárias, antes do professor ir para a sala de aula. Se os alunos perceberem que ele não se preparou para aquilo, automaticamente vai gerar uma desmotivação, tá? Porque ele quer alguém que saiba mais, que entenda mais, de fato ele quer aprender, tá? Então, para a gente lidar aí com os jovens já numa fase mais madura, e também os adultos. E por fim, nós temos os idosos na igreja. Na sua igreja aí tem bastante idoso, né? Normalmente as igrejas têm bastante gente nessa faixa etária, né? Exatamente ali porque é um tempo mais de preocupação com o futuro. A gente já até estudou isso em outras aulas, né? O medo da morte faz com que esses também procurem mais ali estar perto de Deus. Então tem muito idoso na igreja. E como a igreja está tratando? Como nós vamos considerar esse idoso? Eu não posso simplesmente ignorar ele ali, né? Então eu devo levar em consideração as limitações do idoso. Ele tem vergonha, às vezes, de ser, de expor a sua opinião, ou de estar aquém dos demais, né? Porque ele tem ali falhas na memória, demora às vezes para entender alguma coisa, um retardo do pensamento, e principalmente a dificuldade para mudar de hábito, né? Porque é uma vida toda agindo daquele jeito, não é o professor ali, em uma aula, que vai mudar o hábito, o pensamento dele, né? Então, às vezes, é conflitoso a relação com o idoso, né? Muitas vezes eu vivi esse tipo de conflito dentro da escola dominical, com irmãos que já aprenderam de uma certa forma, e mesmo que agora já é provado, né, de diversos aspectos que não é bem daquele jeito, dificilmente ele vai considerar o contrário. E muitos dos idosos são egocêntricos, né? Você vê que é um retorno à infância, né? A gente estudou também que ali algum tempo da infância a criança também é egocêntrica. Que forma que o idoso pode ser egocêntrico? É porque só da forma dele é a correta. Todo mundo tem que seguir do jeito dele. É assim que ele aprendeu e ponto final. Que no tempo dele é desse jeito. Então é muito fácil ele direcionar tudo para a experiência e para a vivência dele, desprezando a vivência e a experiência dos demais, né? Ele bate no peito e diz: comigo é desse jeito, senão não vale a pena. Então a gente vai ter que ser bastante tolerante com essa questão. Os ensinos também não podem ser apenas questões da Bíblia. Chega uma hora que eles precisam ter orientações como a necessidade de fazer exercícios físicos, cuidado com a higiene, orientação alimentar. Tudo isso pode ser embutido ali no ensino bíblico e será muito bom ali para a terceira idade.
também trabalhar a autoestima, né? Eles sentem muito, se sentem feios, se sentem limitados, se sentem rejeitados, né? Então, trabalhar a autoestima, trabalhar a criatividade, mostrar que eles também podem ser úteis, eles também são importantes para Deus, e, quando possível, ter uma sala exclusiva para eles, congresso exclusivo para eles, estudos exclusivos para eles. Isso vai trazer uma motivação a eles, que normalmente são esquecidos, né? Então, trabalhar com terceira idade realmente é um desafio, e nós, falando a verdade, é uma carência muito grande na igreja de trabalhos destinados exclusivamente aos idosos, né? Vamos dando aqui agora prosseguimento à nossa aula, falando aí um pouquinho mais da IBD e o processo de inclusão, né? Tem um dado aí no nosso material, que eu acredito que hoje já é até mais que isso, que pelo menos 15% da população brasileira tem algum tipo de incapacidade e deficiência. Certamente esse índice hoje já é ainda maior. Então, nós temos deficientes dentro da nossa igreja. Como tratar isso? Como cuidar disso, né? Então, nós temos aqui o maior tipo de deficiência é visual, depois motora, auditivos e por fim, deficiências mentais, né? Então, a EBD precisa ser uma escola inclusiva, precisa criar ali mecanismos para incluir essas pessoas, não só na escola dominical, mas a igreja, né? Existem leis que protegem, né? A lei da inclusão, que faz com que essas pessoas sejam obrigatoriamente, por força da lei, incluídas nos serviços de educação, dando acessibilidade a elas. E por muitas vezes a igreja não está respondendo às necessidades desses alunos, né? A alma deles também é importante, ensiná-los e ensiná-los de qualidade. Por isso, a inclusão deve ser vista em três principais aspectos. Primeiro, presença. Mesmo deficiente, ele precisa estar dentro da sala de aula. Não posso pensar assim, ele é deficiente, então não tem como ele ir. Eu tenho que criar mecanismo para que ele esteja dentro da sala de aula. Outra coisa, não é só estar na sala de aula. Precisa criar meios para que ele participe também da aula. Aí não fica lá como um enfeite, como se fosse uma flor lá em cima da mesa. Ele precisa criar mecanismo de participação. E, sobretudo, levar conhecimento a ele, já que ele participa, ele precisa adquirir conhecimento em sala de aula. É claro, muitas vezes dentro da sua realidade, dentro da sua capacidade. Tá? Então, a igreja precisa evitar o preconceito. Se essas pessoas deficientes não forem bem aceitas e enxergadas dentro da igreja, aonde então elas serão? Elas precisam ser salvas, precisam ter um encontro com Cristo, também precisam conhecer a palavra de Deus. Então a igreja, ela tem um papel social maravilhoso, inclusive na questão dessa inclusão, tá? Atos capítulo 10, verso 37, né? Lá é a passagem de Cornélio, quando Pedro vai descobrir que Deus não faz acepção de pessoas. Então Deus, ele ama tanto aquele que tem perfeito estado físico, mental, como aquele que não tem. Então, devemos encarar as pessoas como incluídas, como pessoas capazes, apesar de suas limitações. Então, incluir é o seguinte: ela tem a limitação, mas eu sei que ela é capaz de desenvolver alguma coisa. Então, isso eu estou bloqueando aí o preconceito, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Será que a EBD, né, será que é acessível para que a pessoa deficiente vá à EBD? Será que nós temos na nossa igreja gente com capacidade de ler em braille, ou fazer lá os sinais para os surdos, né, as libras? Será que falta gente? Será que tem gente interessada com esse grupo de pessoas? Será que tem gente fazendo missão nesse sentido? Será que é material pedagógico adaptável para essas pessoas? Se a igreja, ela quer se modernizar, ela quer crescer, ela de fato precisa começar a pensar nessas questões, tá? Uma igreja inclusiva, ela pensa nessas questões. Jesus nos deu lições de inclusões. Jesus não quis só lidar com o rico, com o bonito e com o famoso, né? Olha só que lição, né? Nós
E a igreja precisa incluir e lidar com todos os tipos de pessoa, com o pobre, com o deficiente, e que essas pessoas sintam-se incluídas e amadas dentro da igreja. Nós temos aqui alguns textos bíblicos, como lá de Lucas, capítulo 14, verso 21. E voltando, aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, aleijados, mancos e cegos, né? Então esse dono ali, que daria ali aquela ceia, ele manda trazer para dentro da casa pobres, aleijados, mancos e cegos. Interessante você olhar o texto lá de Lucas, capítulo 14, essa parábola está na continuação, quando Jesus cura aquele homem, né, o hidrópico, né, que ele era aquele homem popularmente chamado lá, que tinha barriga d'água, e ele foi curado, e foi curado no sábado. Aquela pessoa não tinha importância nenhuma para aqueles fariseus, para aquela sociedade, eram malditos, mas Jesus vai curar ele, vai curar no sábado, vai mostrar a importância dele, e depois vai contar essa parábola de Lucas 14. João capítulo 6, verso 37. Todo o que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então, o próprio Jesus dizendo que quem procurar abrigo nele, vai encontrar esse abrigo. Sendo esse alguém deficiente, tendo alguma limitação ou não. Além de outras, né, a questão da mulher adúltera, né, que a sociedade vai desprezar aquela mulher, vai querer matar ela, Jesus vai mostrar a importância dela. Zaqueu, cobrador de imposto, todo mundo queria matar Zaqueu, Jesus queria salvar Zaqueu. E o cego Bartimeu, né, que não queriam que ele clamasse, mas ainda mais alto ele clamou, e Jesus vai ouvir ele, vai operar o milagre na vida dele, dando importância a essas pessoas. Né? Essa lição é dividida em duas partes. Essa primeira parte da questão da psicologia e a educação, a gente finaliza com algumas reflexões. Será que a igreja moderna ainda mantém seu compromisso com a questão do ensino? Pegando lá o primeiro verso que eu li lá no começo, né, da importância de ensinar, você avalia aí, de 0 a 10, qual nota para o ensino a tua igreja tem dado? Que nota você dá? Será que está sendo importante o ensino ainda nas igrejas? Outra reflexão importante, a igreja tem se importado e investido tempo e recurso para melhorar a questão da inclusão? Os nossos cultos têm intérprete de Libras, tem gente que fala Braille, né, que lê em Braille. Como que está essa questão aí? Tem acesso? Tem rampas de acesso para as pessoas cadeirantes na nossa igreja? Como que está isso? Uma reflexão importante para a liderança. Depois, temos nos importado com o destino da alma dos surdos, cegos e demais deficientes? Nós estamos pregando para esse povo aí? Ou esse povo também tem sido invisível para a igreja evangélica brasileira? Partindo para a segunda etapa, a psicologia no Ministério do Aconselhamento, né? É quase uma terapia essa parte aí do material, se você leu, né? Traz aí preciosas respostas de Deus para a liderança, para qualquer tipo de líder, né? Então, ele começa dizendo da importância do pastor não se achar um super-homem, e a própria comunidade da igreja saber que o pastor também não é esse homem de ferro que alguém espera que ele seja, e saber que ele é um homem como qualquer outro homem, e ele também passa por momentos difíceis, de desânimo, de tristeza. As frustrações da vida vêm sobre todas as pessoas, tá? E é muito difícil, essas coisas já é difícil para todo mundo, muito mais para o líder. Por quê? Porque ele vai apresentar soluções para quem procura ele, para aconselhamento, do tipo, ore, leia a Bíblia, tenha fé, Deus vai resolver o teu problema. Só que quando isso acontece com ele, e ele sabe que essa é a resposta, e nem sempre resolve o problema de uma forma tão rápida, a frustração dele é bem maior. Quer dizer, eu estou dando a receita para os outros, mas eu mesmo estou tendo dificuldade em colocar essa receita em prática e vê-la funcionar. Então aí a tristeza será bem maior.
né? Então é normal viver tempo de empolgação, que as coisas estão dando certo, e tempo de desânimo, né? Onde as coisas começam a dar errada, uma atrás da outra. Sabe aquela fase que os cultos estão frios, só aparecem problemas, pessoas não estão aceitando Jesus, precisa de gente, não acha gente para trabalhar nos departamentos, né? Então, realmente é algo muito difícil a função pastoral, né? Então, o obreiro deve ser exemplo para o rebanho, isso por muitas vezes vai pesar mais ainda, mas não deve passar a ideia de super, né? Ele deve, né, abrir a boca também, confessar as suas limitações, quando está cansado, quando está estressado, quando está no seu limite, né? Porque se ele se apresentar como um super-homem, ele também vai ficar inacessível. As pessoas vão ter até medo, vergonha de chegar perto desse líder, porque ele é o cara super poderoso. Quem sou eu para chegar perto dele? Né? E alguém que é inacessível, que tem esse ar de super poderoso, porque infelizmente muitos pastores gostam, né, de ser visto como esses super poderosos, né, e eles começam a cobrar as pessoas para que sejam igual a ele, mas na verdade, às vezes nem ele é daquele jeito, né? Então ele começa a cobrar além as pessoas que estão à sua volta e na verdade nem mesmo ele é aquilo, tá? Então a ideia desse superpoderoso traz diversos malefícios. Então é verdade. O obreiro, o líder, ele também entra em conflito, ele entra em momentos desagradáveis, né, em dificuldade, e ali vem aquele sentimento dizendo assim, poxa, Deus me abandonou, cadê a promessa de Deus? Você que me ouve aí, me assiste, já passou por isso? Certamente que sim, né? Parece que a bênção chega para todo mundo, não chega para você, não é? É um momento de conflito, é um momento de dificuldade. A Bíblia vai mostrar isso, né? Quem não sabe da história de Gideão, estava lá num momento muito difícil de Israel, escondido, dando a comida para os medianitas, sentindo-se mal. E aí vem a palavra de Deus, né? Lá em Juízes 6:12. O Senhor é contigo, varão valoroso. Ei, ali foi o limite para Gideão, né? Quando você olha a continuação do texto, olha a coragem do homem que ele foi falar. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso me sobreveio? Então, o Senhor é comigo porque eu estou nessa situação. E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, né? Cadê os seus milagres? E ele diz: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então ele tem ali vários conflitos, cobrando Deus em diversos aspectos, como se dissesse: se Deus é poderoso, e se Deus é tão poderoso que pregam, por que está acontecendo isso? Não vem esse sentimento? Por que eu estou enfermo, sendo que eu tenho um Deus tão poderoso que pode curar? Que eu estou em dificuldades financeiras, se eu tenho um Deus que é dono do ouro e da prata, né? São conflitos que as pessoas passam, né? Por vezes, nós esperamos soluções milagrosas. Se Deus tem ouro, se Deus tem prata, eu vou dobrar o joelho e quero que apareça ali o ouro e a prata na boca do peixe, como foi para Pedro. Mas nem sempre Deus vai agir desse jeito, né? Existe um processo e esse processo nos aperfeiçoa. A prova, ela existe até nós sermos aprovados, até nós aprendermos alguma coisa, até nós sairmos dela melhor. E às vezes as coisas não se resolvem espiritualmente apenas, a gente fica decepcionado, né? Mas, porém, às vezes não é só orar, é orar, agir, é crer agindo, né? Que nem o exemplo de Moisés, no texto lá de Êxodo 14, 15 e 16. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então não é só clamar não, Moisés, é para você agir, fazer alguma coisa, para que o seu problema também possa ser resolvido. Ainda nessa questão aí do conflito, nós temos Asaf, né? Você já leu lá o Salmo 73? Asaf está com inveja dos ímpios. Você já teve essa sensação que para o ímpio está tudo bom e eu que sou crente as coisas estão ruins? São conflitos que as pessoas passam, né? Que o pastor passa, que o líder passa também. Salmo 73, 2 e 3. Asaf: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Cuidado, irmão, ficar observando muito o ímpio aí. Pouco faltou para que se escorregassem os meus pés, pois eu tinha inveja dos nécios quando via a prosperidade dos ímpios. Mas depois ele entendeu, né? Deus trouxe
clareza, quando ele foi olhar o final dos ímpios, que não vai valer a pena. O ímpio, por muitas vezes, tem as suas regalias aqui, mas o seu destino é o inferno. Lembra lá da parábola do rico e do Lázaro, lá de Lucas? E aí ele vai dizer: quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lança à destruição. Né? Eu não coloquei aqui, mas também o nosso material fala de Abacuque, né? Abacuque estava inconformado com aquilo que Deus ia fazer, entregar Israel na mão dos caldeus babilônicos. Mas depois ele vai entender o projeto de Deus, vai entender que a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa. E ele vai dizer aquela frase muito célebre dele, dizendo: mesmo que não haja um fruto na videira, mesmo que não haja vaca no curral, mesmo assim eu louvarei o Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Porque ele entendeu aquele processo lá. E aí aquela questão, não poderia Deus ter evitado que algo ruim acontecesse comigo? Por que Deus não me alertou? Por que Deus não me falou? Por que Deus não me livrou? Sendo que Deus é onisciente, né? Ele sabe todas as coisas, né? Porém, mesmo ele sabendo de todas as coisas, nem sempre ele vai interferir em todas as coisas. E nós sabemos que várias coisas, talvez a maioria das coisas negativas que nos acontecem, é fruto da nossa própria ação, da dureza do nosso coração, das cabeçadas que nós damos na vida, do nosso ego, né, inflamado, por falta de paciência. Então Deus, ele na sua justiça, deixa a gente colher aquilo que nós plantamos. E não podemos também esquecer que os pensamentos de Deus não são os nossos, e o caminho de Deus também não é o nosso, conforme lá Isaías 55:8, e aquela promessa maravilhosa, irmão, que podemos descansar, né? Romanos 8:28, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. As situações que nós não queremos passar, mas por fim, produz experiência, persistência, a nossa fé aumentada quando nós vencemos aquela dificuldade, e ali nós somos edificados após vencer aquela batalha, tá? Então nós devemos procurar, no momento de conflito, né, um conselho simples, mas valioso: compreender os desígnios de Deus, tá? E você vai ver que ele não te abandonou e sempre está pronto a nos socorrer. Crises no ministério, né? As pessoas acham que quando a pessoa está em crise, quando a pessoa está em depressão, é sinônimo de pecado, de maldição, que Deus está cobrando alguma coisa, né? E infelizmente nós temos essa ideia enraizada dentro da comunidade evangélica, e não é verdade, tá? A crise pode ser uma permissão de Deus, como Jó, o exemplo de Jó. Pode ser consequência? Sim, mas isso não cabe a nós, né? Falar se é ou se não é. Nós devemos auxiliar os irmãos, os pastores, os líderes que estão vivendo um momento de crise. E falando de crise, nós temos aí três principais tipos de crise. A primeira crise do ser humano é a crise de desenvolvimento, né, que na adolescência com dificuldade de autoaceitação, né? O adolescente ele passa por transformações, nós já até estudamos isso: mudança no corpo, aceitação no grupo, uma certa revolta. Então é uma crise que existe de desenvolvimento. A pessoa da meia idade também pode mergulhar em uma crise, principalmente quando ela projetou tanta coisa e acabou se decepcionando, não aconteceu aquilo que ela queria, não alcançou o sucesso que ela queria em várias áreas. Pode existir ali uma crise. Também na velhice, né, as pessoas mergulham, ficam mais deprimidas, porque ele passa a se preocupar com o pouco de tempo que falta para ele viver. Ele começa a pensar na sua morte, começam, né, os seus primos, os seus irmãos, pessoas próximas, pessoas que conviveu com ele desde criança, na adolescência a morrer. Então ele vai ficando mais deprimido, quando junta viuvez, solidão, problemas de saúde, e a velhice é dos estágios de fato mais difícil da vida. Precisam de carinho, precisam de atenção, né? Da Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe, não é só quando é criança, não. Quando a gente cresce, também devemos honrar pai e mãe. E muitas vezes nós vemos os idosos
meses sem receber uma visita de seus filhos. Outra crise que a gente ouve muito falar é a crise existencial, né? Ou melhor, crise circunstancial agora, né? Que é aquela crise de uma circunstância, que alguma coisa acontece e traz um grande impacto na vida, né? Uma perda significativa de alguém da família, alguém muito próximo, uma desilusão, né? Um namoro rompido, um noivado rompido, um casamento destruído, uma infidelidade descoberta, uma doença, né? Terrível que é descoberta. Então a pessoa vai entrar em uma crise chamada circunstancial. E também um fracasso, né? Seja espiritual, seja financeiro, seja a falência de uma empresa, a perca do emprego, tudo isso pode trazer esse grupo de crise circunstancial, né? Segundo Samuel 18:13, dá um exemplo lá de Davi em uma crise desse tipo, quando ali o seu filho Absalão, embora todos os males que Absalão tinha feito, ele ele fica ali em crise e chega a dizer: quem dera eu morreria por ti, Absalão, meu filho. Então ele preferia morrer a ver o seu filho morrer. E aí, por fim, sim, agora a crise mais famosa, que é a existencial. Ela tem uma relação espiritual muito grande, né? A pessoa sente um vazio muito profundo, sente desanimada, desmotivada, o distanciamento de Deus faz isso, né? A crise existencial pode ser falta da palavra de Deus, falta de sentir o amor de Deus também, né? Então, a relação está baseada no relacionamento criatura e criador, né? Então, como que isso se dá? Ela inicia com a perda do significado da vida. Tudo que antes era importante, agora ela não liga mais. Seja família, seja trabalho, seja igreja, um desânimo completo se apodera dela. Ela chega a não querer mais tomar banho, não quer mais se trocar, não quer se arrumar mais, começa a relaxar na higiene, surge ali um sentimento, às vezes, de autopiedade, né? Tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, sente-se injustiçado, começa a reclamar bastante. Alguns podem se tornar agressivos, inclusive com pessoas da própria família, e ela começa a ter o desejo de morrer. E a crise existencial, ela vai aí desaguar numa depressão profunda. Então é importante procurar auxílio espiritual, mas também auxílio profissional e auxílio aí da família para que evita o pior, né, até levando essa pessoa a um suicídio. E nós temos um exemplo dessa crise de existência aí no próprio Elias. O material fala aí de herói à vítima, né, aquele profeta todo-poderoso, Eliseu, os filhos dos profetas queriam ser igual a ele, e agora ele está mergulhado em uma crise, né, um homem que teve um ministério abençoado por Deus, falava com Deus, Deus falava com ele, orava, fechava o céu, orava, abria o céu, fazia chover fogo do céu, desafiou os profetas de Baal. Quem acha, poxa, a vida desse homem é perfeita, e ele vai entrar em crise. Por isso, cuidado, né, em associar ao demônio, né, toda vez, está endemoniado, está em pecado, quando a pessoa entra em uma crise, não é, né, que é mais santo homem de Deus, que é mais comunhão com Deus do que o próprio Elias. E aí uma coisa simples desencadeou essa crise nele, quando Jezabel queria matá-lo. Então ele vai fugir da sua realidade, vai perder o significado do seu chamado, do seu ministério, e aí a Bíblia vai dizer, primeiro livro de Reis, 19:4, ele, porém, foi ao deserto, o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Então ele pede a morte para Deus, né? Lá em primeiro livro de Reis, 19:14, e ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os profetas a espadas, e só eu fiquei, e busco a minha vida para me tirarem, né? Então os teus lamentos, né, expõe ali a Deus a sua crise, mas Deus vai tratar do profeta, vai encontrar ele na caverna, vai dizer que tem projeto ainda na vida dele, que ele precisa usar ungir rei, ungir profeta, que é para ele voltar ao início, e que ele não está sozinho, que tem mais 7.000 também que não se dobrou diante de Baal, e Deus vai provar ali o profundo amor dele por Elias. Então, apesar das crises, Deus nos entende e nos motiva
no meio das crises, né? Vamos ser resistentes, irmão. Nós vamos vencer em nome de Jesus. E finalizando aqui a nossa aula, uma reflexão, né? Se você está vivendo um momento de crise, procure perceber o que está fazendo você entrar nessa situação. Qual que é a causa, né? Está agindo, está sofrendo, qual é a causa? Será que tem como tratar essa causa? Outra coisa, pare de esquivar-se dos problemas. Os problemas precisam ser encarados, né? Quanto mais tardio a gente enfrentar o problema, maior será aquela bola de neve, né? Então, encarando, nós vamos encontrar uma solução. Fugindo, o problema vai aumentar. E como enfrentar? Com equilíbrio emocional, que é algo que a gente está falando, né? Desde a aula 1, equilíbrio, saber pensar fora da caixinha, não ser influenciado facilmente pelos seus instintos, né? Não deixar o homem, o velho homem voltar, né? Lembrando lá de Lutero, pensou que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas ele descobriu, ele usa a expressão que o desgraçado sabe nadar, e precisa matar ele todo dia de novo. Então, o equilíbrio emocional, uma vida espiritual sadia, né, o bom senso também. Não adianta só orar e não ter bom senso, ter uma boa análise daquilo que está à sua volta. Pessoas que vivem sem bom senso, sem noção da realidade, vão contrair ainda mais problemas para si, né? Então, você desenvolverá com sucesso o serviço do Senhor Jesus. Então é possível, é notório que nós passamos por essas crises, mas também é notório que nós possamos vencer com a ajuda aí de Deus e com a ajuda da psicologia, com a ajuda da família e com a ajuda dos irmãos. Amém, queridos? Espero de verdade que você tenha gostado, você seja edificado, que tudo isso que nós falamos aqui, de alguma maneira, tenha feito sentido para a sua vida e que você possa usar tudo isso para abençoar também as pessoas que estão à sua volta, que elas também possam crescer e aprender do Senhor. Deus abençoe você, a sua família. Te espero na aula 5, a aula final do módulo Psicologia Pastoral. O Senhor vos abençoe. Abraço. Fique na paz do Senhor a todos. Obrigado.